E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre estruturas. A gente já trabalhou com números inteiros, com caracteres, com floats, com doubles, com strings, com booleanos. Esgotamos praticamente todos os tipos que existem em C que estava disponível pra gente o tempo todo. Mas agora a gente quer fazer algo mais. Mas como é que a gente faz isso? Como criamos diferentes tipos de dados, a gente pode fazer isso usando estruturas. Bem, as estruturas nos permitem unificar variáveis de diferentes tipos em um único e um novo tipo de variável, ao qual podemos atribuir seu próprio nome de tipo. Isso é algo muito forte de se fazer, porque podemos agora agrupar elementos de diferentes tipos de dados que têm uma conexão lógica. Conseguimos fazer isso com arrays, certo? Agrupar variáveis do mesmo tipo de dados em uma única unidade de memória. Mas não conseguimos misturar diferentes tipos de dados. Não podemos, digamos, emparelhar um número inteiro a um caractere e um double na mesma coisa e chamar isso de uma unidade única. Mas com os structs, com estruturas, a gente pode. Portanto, uma estrutura é uma super variável, uma variável que contém outras variáveis dentro dela. Aqui, por exemplo, está um exemplo de uma estrutura muito simples. É assim que uma syntax key seria para criar uma estrutura de um carro. Agora vamos passar pela syntax aqui. Struct é a palavra-chave que indica que eu estou criando um novo tipo de dado aqui. Em particular, o nome do tipo de dado será um struct car, como veremos. Mas este é o tipo de dica para o compilador de que esse é um grupo de variáveis que será considerado parte do mesmo tipo em um minuto. Carros, apenas o nome da estrutura, novamente. O tipo de dados aqui será struct car, não apenas car. Mas se você tiver diferentes structs, se você quiser criar várias estruturas no meu programa, você vai precisar distinguir elas. Então, struct car, eu também poderia ter struct student, por exemplo, no mesmo programa. Dentro das chaves existiam todos os chamados campos ou membros da estrutura. Então, quais são algumas das coisas inerentes a um carro? Bem, geralmente tem um ano, tem um nome de modelo e uma placa. Um odômetro, que geralmente tem um número de milhas, de quilômetros, e talvez tenha um tamanho de motor. E como você pode ver, eu estou misturando números inteiros com caracteres e doubles. Eles vão fazer parte desse novo tipo de dados. Por fim, a última coisa que preciso fazer é não esquecer esse pequeno ponto e vírgula no final. Após terminar de definir a estrutura, a gente precisa colocar um ponto e vírgula no final. É um sintático muito comum, porque como uma função, por exemplo, você teria apenas chave aberta e chave fechada, e você não coloca ponto e vírgula no final. Porque isso parece uma definição de função, mas ela não é. Então, ponto e vírgula é apenas um lembrete de que você precisa colocar ele lá, porque o compilador não vai saber o que fazer com ele. É um erro muito comum cometer acidentalmente quando você está definindo estruturas pela primeira vez. Ok, portanto, geralmente definimos nossas estruturas no início de nossos programas, porque elas provavelmente serão usadas por várias funções. Não queremos definir uma estrutura dentro de uma função, porque então só podemos, por causa do escopo. O escopo da estrutura realmente só existe dentro daquela função. Então, provavelmente a gente deseja definir uma estrutura para que a gente possa utilizar ela em diversas funções, ou talvez em vários arquivos vinculados para criar nosso único programa. Às vezes, também, em vez de definir a estrutura bem no topo, você pode colocar numa library. No include e sua library, por exemplo, você pode colocar em arquivos .h separados que você mesmo inclui. Portanto, temos estruturas, mas a gente precisa entrar nelas. Como é que a gente tem uma estrutura para acessar seus subvariáveis que existem dentro da estrutura? Bem, temos algo chamado operador ponto, o dot operator, que nos permite acessar os campos da estrutura. Por exemplo, digamos que eu declarei meu tipo de dados de estrutura em algum lugar no início do meu programa, ou talvez em um arquivo .h, que inclui no header. E se eu quiser criar uma nova variável desse tipo de dados, eu posso só dizer struct car, my car, ponto e vírgula, assim como eu poderia dizer int x ou ponto e vírgula do nome da string. O tipo de dados aqui é struct car e o nome da variável é my car. Então eu posso usar o operador ponto para acessar os vários campos do meu carro. Portanto, posso dizer que o ano do carro é igual a 2011, isso é perfeitamente aceitável. O ano, se você se lembra, foi definido como um campo inteiro dentro desse tipo de dados. Portanto, qualquer variável do tipo do car struct, como meu carro, posso dizer que o ano do ponto carro é igual e em seguida atribuir ele a um valor inteiro, 2011. A placa do meu carro é igual a CS50, nesse caso. O odômetro de pontos do meu... A quantidade de valores do meu odômetro é 50, 55, ponto e vírgula. Tudo isso está perfeitamente bem e é assim que acessamos os campos da estrutura, do struct. As estruturas, porém, não precisam ser criadas na pilha. Assim como qualquer outra variável, podemos alocá-los dinamicamente, se tivermos um programa que pode ser gerando muitas estruturas. Não sabemos quantas vamos precisar, então precisamos alocar dinamicamente essas estruturas enquanto o nosso programa está sendo executado. Então, se vamos acessar os campos de estrutura nesse contexto, lembre-se de que primeiro precisamos de desreferenciar o ponteiro para a estrutura e depois de desreferenciar o ponteiro, precisamos acessar esses campos. Se tivermos apenas um ponteiro para a estrutura, não podemos simplesmente dizer o nome do campo no ponto do ponteiro e obter o que a gente está procurando. A etapa extra de desreferenciação. Então, vamos dizer que em vez do anterior,
assim como a gente fez há pouco. Em vez de declarar na pilha, no stack, struct char, como no exemplo struct char marcar ponto e vírgula, eu digo struct char store, o asterisco, um ponteiro para o struct char chamado myChar, de igual tamanho do malloc, igual size malloc do char struct. E a gente vai descobrir o tamanho do seu novo tipo, quantos bytes seu novo tipo de dados vai ocupar. Você não precisa necessariamente usar apenas o size of whether enter char, ou precisa necessariamente usar apenas ou qualquer um dos tipos de dados integrados. O compilador é inteligente o suficiente para descobrir quantos bytes são necessários para sua nova estrutura. Assim, aloca para mim uma unidade de memória grande o suficiente para conter um carro, e obtendo um ponteiro de volta para esse bloco de memória. Esse ponteiro é atribuído ao meu carro. Agora, se eu quiser acessar os campos do meu carro, eu primeiro desreferencio o meu carro usando o operador de desreferenciação, o asterisco que vimos no vídeo de ponteiros. E depois de desreferenciar, posso usar o operador de ponto para acessar os vários campos do meu carro. Usando o asterisco do ponto do meu carro agora, igual a 2011, isso teria o efeito que queremos nesse caso, porque alocamos o meu carro dinamicamente. Mas, de certa forma, isso é meio irritante, certo? É um processo de duas etapas agora. Agora a gente tem que desreferenciar, usar um operador estrela e um operador ponto. E como você pode esperar, porque os programadores em C adoram maneiras mais curtas de fazer as coisas, a maneira mais curta de fazer isso aqui. Existe outro operador chamado arrow, a seta, que facilita muito esse processo. A forma como a seta funciona é primeiro desreferenciar o ponteiro no lado esquerdo do operador, e depois de ter desreferenciado o ponteiro à esquerda, ele acessa o campo à direita. Então, anteriormente, tínhamos esse tipo de estrela, do asterisco, esse tipo com asterisco, o myChar e o pointer, como se tivesse um monte de coisa acontecendo lá, mas o que podemos fazer é isso. Here, a flecha, myChar é igual a 2011. Mas mais uma vez, o que é que está acontecendo aqui? Primeiro eu estou desreferenciando meu carro, que novamente é um ponteiro aqui. Então, depois de ter desreferenciado meu carro, posso acessar os campos ano, placa e odômetro da mesma forma que antes de usar o asterisco para desreferenciar meu carro e pronto para acessar o campo. Portanto, você pode ter estruturas, ponteiros para estruturas e maneiras de acessar os seus campos dessas estruturas, quer tenha ponteiros para elas ou as próprias variáveis. Ponto ou seta dependendo de como a variável foi declarada, se foi pelo stack ou foi dinamicamente. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel, esse é CS50 e até uma próxima.